Portugal, visitando as nossas igrejas, e graças a Deus as notícias são boas. Deus tem feito muito naquele país, principalmente Portugal. É impressionante de ver o quanto que as igrejas ali estão avançando, crescendo, e ver o ambiente da igreja. Porque isso é a coisa mais importante, né? Quando você percebe determinado ambiente, você sabe que vai acontecer. E Deus está fazendo muito ali. Essa semana, irmãos, eu estou aqui pensando o que é que eu vou pregar, apesar de ter anotado algumas coisas, porque eu estava orando e Deus me deu uma palavra para a nossa igreja em São Paulo, a igreja como um todo. Fala para o seu irmão, isso inclui sua vida. Eu acho que era o suficiente só eu entregar a palavra e a gente orar por ela, mas eu resolvi de compartilhar alguma coisa que tem a ver com essa palavra. Então eu queria que você prestasse muita atenção, porque no final eu quero te dar a palavra de Deus e eu quero orar por aqueles que vão receber a palavra que Deus deu. Você sabe, o reino de Deus funciona dessa forma. Deus fala. Se você crê e abraça essa palavra, isso acontece. Se você crê e não abraça a palavra, não vai acontecer. E se você não crê, nem espere acontecer na sua vida. Então é uma questão de fé. Fé e posicionamento. Porque o apóstolo Tiago diz, a sua fé sem obra, ou seja, sem um posicionamento, sem uma atitude de fé, ela é morta. Você não pode falar, eu tenho fé. Tem fé, mas não move nada na sua vida no tocante àquilo. Então, não tem fé. Na verdade, você tem assim, uma compreensão de que aquilo é verdade. Isso é diferente de ter fé. Amém? Mas antes de eu compartilhar isso que Deus me falou enquanto eu estava orando, e aí deixa eu fazer um parêntese, irmão. Deus me falou enquanto eu estava orando. E isso tem sido praticamente a história da minha vida e das revelações ou das coisas que Deus tem falado, e dos acertos e das conquistas que Deus tem me dado. É porque eu estou orando, eu estou buscando a Deus e Deus fala. Sabe, não tem vitória, não tem conquista sem tempo de solitude com Deus. E no nosso jejum dos 21 dias, nós vamos dedicar uma semana falando sobre isso. Porque olha o que acontece. Tempo de solitude com Deus é quando você separa para ouvir Deus. Nesse tempo, não tem uma dinâmica, não tem uma liturgia, não tem uma receita de bolo. Você pode ler a Bíblia, você pode adorar a Deus cantando, você pode orar. Então tem pessoas que às vezes não têm tempo de solitude, que falam, eu não consigo orar 1 hora direto, eu vejo fulano ora 1 hora, 2 horas direto, eu não... Sabe, tempo de solitude com Deus não tem algo assim, você tem que orar tanto. Orar é uma das coisas que você faz quando você está em tempo de solitude. Então você medita, você pensa, você lê a Bíblia, você para ouvir, você fala e espera Deus falar. O que importa é que você tenha um tempo com Deus, que você separe um tempo para ouvir de Deus, que você separe um tempo não para ficar pensando nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas tribulações. Não, você vai para ouvir Deus. E quando você vai para ouvir Deus, Deus fala. Então eu estava orando, Deus me falou. Normalmente sempre é assim. Ou estou lendo a Bíblia, ou estou adorando a Deus, ou estou meditando no Senhor, ou no reino de Deus, e aí Deus fala. Fala para o seu irmão, Deus sempre fala. Fala para o outro lado, Deus sempre fala. Fala para ele lá, mas você tem que parar para ouvir. Porque você para ouvir todo mundo. Você para ouvir seu cônjuge, você para ouvir seus filhos, você para ouvir seu chefe, você para ouvir um filme, um espetáculo, uma leitura de alguma coisa, você para ouvir todo mundo. Mas a pessoa mais importante é Deus, você precisa parar para ouvir Deus. Amém? Mas abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. Porque Deus me deu a palavra, depois fui procurar na Bíblia algumas coisas que tem a ver com essa palavra que Ele deu. Então, Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1, texto muito conhecido. Olha o que a palavra de Deus diz. Tudo tem o seu tempo determinado. Fala para o seu irmão, determinado. Fala para o outro, tempo. Cutuca que quem está à frente fala, determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Aqui o autor está fazendo
assim, para mostrar que tem tempo para fazer uma coisa e tem tempo que às vezes você vai fazer exatamente o contrário daquilo. Então, eu preciso saber qual é o momento de fazer o quê. Então, tem tempo de nascer, mas tem tempo também de morrer. Então, você nasce, mas você também morre. Então, chega uma hora que é nascer, mas vai chegar uma hora que tem que morrer. Então, ele está falando isso. E aí ele fala mais. E ele continua. Tem tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, tem tempo... os irmãos sabem, eu tenho 6 netos e a 7ª está nascendo esse final de semana. Eu acho que esse próximo final de semana. Então, o meu tempo hoje de estar junto com meus netos. Mas eu sei que vai ter um tempo que eles não vão ter tempo para mim e talvez eu não para eles. Então eu tenho que aproveitar esse tempo, porque depois não haverá mais esse tempo. Então tem tempo para que você está fazendo algo e de repente, por exemplo, eu ensino para os meus netos coisas agora, que daqui a pouco eu vou ter que falar para eles, não é bem assim, mas nesse momento eles tinham que aprender aquilo e fazer aquilo. Então você tem uma criança, você está cuidando de uma criança, você faz coisas para ela, mas chega um tempo que você fala para ela, não vou fazer isso para você. Pode virar uma contradição na cabeça dela, fala, mas eu esperava que você ia fazer. Não, agora é tempo de eu não fazer mais. Ah, mas você fez, mas agora eu não posso fazer mais. Então eu e você precisamos entender isso, porque senão nós vamos ficar confusos no tocante à obra de Deus e às coisas de Deus. Fala, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tem hora que você está desconstruindo coisas na sua cabeça. Tem hora que você está edificando coisas na sua cabeça. Então, às vezes, você vai num culto e ouve uma palavra que vai desconstruir algo na sua vida. Mas, de repente, você ouve uma palavra que está edificando algo na sua vida. E nós precisamos entender o tempo, discernir o tempo. Tempo de chorar e tempo de rir. Você já viu que tem cristão que acha que a vida cristã é só tempo de rir? Não, tem tempo de chorar também. Jesus chorou. Mas, então tem tempo para rir, tem tempo para chorar. Fala para o seu irmão, a vida não é só sorriso. Aí fala para o outro, mas também não é só choro. Então, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Pergunta para o seu irmão, você está em tempo de guerra ou em tempo de paz? Há tempo para os dois. Não adianta você pensar que vai ter só paz, ou pensar que vai ter só guerra. E discernir esse tempo é algo fundamental, para que eu e você não tenhamos atitudes contrárias ou inadequadas, ou que não vai encaixar, que não vai ajudar nada no tempo que eu e você estamos vivendo. Então deixa eu te mostrar algumas coisas sobre o tempo. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse. Olha para você ver que a Bíblia fala muito de tempo. Então em Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 9, olha o que a Bíblia diz, do 9 até o 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então veja, aqui está falando de pessoas que já morreram, que estão diante de Deus, e falando, Senhor, nós foi injusto o que fizeram conosco, até quando o Senhor não vai julgar? E Deus fala, espera, tem tempo para isso. Ainda não é o tempo. E ainda tem mais pessoas que vão morrer como vocês morreram. Precisa completar isso. Então veja, tem tempo. E nós temos uma tendência de não entender que há tempo para tudo. E às vezes quando nós estamos numa determinada situação, nós achamos que se ela é boa, ela tem que perdurar para sempre. Se ela é ruim, ela tinha que ser o mais rápido possível. Mas eu quero te falar, tem tempo. Fala para o seu irmão, há tempo para tudo. Mas vamos ler mais alguns versículos aqui em Apocalipse mesmo. No capítulo 12, a partir do verso 10, olha o que a palavra de Deus diz. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora
veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então veja, quando o diabo foi lançado, o céu se alegrou, mas a terra vai chorar, porque o diabo está. E o diabo veio sabendo o quê? Que pouco tempo lhe resta. Ou seja, foi determinado um tempo para que o diabo esteja na terra fazendo o que ele está fazendo. Vai fazer eternamente? Não, é num tempo. O céu já está em alegria. E um dia a terra também vai estar em alegria, porque o diabo vai estar preso para o resto da eternidade. Amém? Fala para o seu irmão, há tempo para tudo. No capítulo 20, vamos ler mais uns versículos falando sobre tempo. 20, a partir do verso 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então veja, olha os tempos, olha Deus determinando. Pega o anjo e fala, vai lá, amarra o diabo agora. É o milênio. 1000 anos sem o diabo. 1000 anos sem o diabo não significa que o homem não vai fazer besteira. Vai fazer. Se você ler na Bíblia, você vai ver que o problema do homem não é só o diabo. O diabo só incita algo que eu e você carregamos, chamado carne. Que não se converte, que não se transforma, que não vai habitar o reino de Deus. Durante 1000 anos o diabo vai ficar preso. Deus definiu, 1000 anos ele fica preso. E depois ele vai ser solto por um pouco tempo. Então olha, Deus controlando tudo, Deus definindo tudo. Fala para o seu irmão, é Deus quem controla o tempo. Deixa eu ler mais um versículo. Está aqui em Abacuque. Abacuque capítulo 2. Então Abacuque um dia estava em crise. Pergunta para o seu irmão, você sabe o que é crise? Ele estava em dúvida. Pergunta para o seu irmão, você tem dúvidas? Esse é Abacuque, estava na maior dúvida. E aí ele começou a orar, ele foi buscar, foi para o tempo de solitude. E depois que ele estava lá orando, olha o que Deus fala para ele. Capítulo 2, Abacuque 2, verso 2 e 3. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Fala para o seu irmão, tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então aqui, Deus está falando para Abacuque, ele estava com um monte de dúvidas. Se você ler o livro de Abacuque, você vai ver as dúvidas do profeta. E Deus está falando, ele queria saber por que está acontecendo aquilo, e Deus não deixou de falar. No entanto, Deus falou para ele, esses problemas que você está abordando, não vão ser resolvidos agora. Escreve, porque serão resolvidos depois de um tempo. Não vai ser agora. Mas se você pensar que ele vai demorar, fique firme, porque não vai tardar, porque ele vai acontecer no tempo determinado. Fala para o seu irmão, tempo determinado. Fala para o outro, fica firme. Isso é o que Deus está falando. Em Lucas capítulo 10, verso 23 e 24, olha o que a palavra de Deus diz, Jesus falando para os seus discípulos, verso 23 de Lucas 10, e voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo, que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. O que Jesus está falando? Olha, isso que vocês estão vendo foi determinado para esse tempo. Muitos homens de Deus, mulheres de Deus, homens que buscaram a Deus, que serviram a Deus, que entregaram as suas vidas, desejaram isso, mas não foi permitido a eles, porque não era o tempo. Agora vocês estão vendo coisas, vocês estão participando de coisas que muitos desejaram, mas por estar fora do tempo, não tiveram o desfrute daquilo. Aquilo não aconteceu nas suas vidas, mas está acontecendo na vida de vocês agora. Então Jesus, em outras palavras, está falando o quê? Desfrute, porque esse é o seu tempo. Essa é a sua oportunidade. Então desfrute disso, porque outros quiseram, mas não
foi permitido. Por quê? Porque não era o tempo. Fala para o seu irmão, há tempo. Fala para o outro, para tudo. Fala para ele, fique firme. Agora vamos lá no livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Os irmãos conhecem essa passagem aqui, muito conhecida. Então, Elias fez um desafio para os profetas de Baal que dominavam na época do rei Acabe, que eram discípulos da sua esposa Jezabel. Ela era feiticeira, tinha seus discípulos, e Elias desafia o povo aí para o monte para ver. Vamos ver quem é Deus. E os irmãos sabem da história. O desafio era o quê? Vamos orar a Deus. Ao Deus que você serve. Aquele que responder com fogo, esse verdadeiramente é Deus. E o povo achou aquele desafio ótimo. E vai. E os profetas de Baal começaram a clamar, e nada. E aí, Elias, depois, na parte da tarde, já tinha passado toda a manhã eles clamando. Elias fala, olha, então é o seguinte, já tentaram, não deram conta, agora é minha vez. E aí ele restaura o altar, pega a lenha, coloca ali no altar, mata um boi, põe ali, faz um rego em volta, joga água e mais água, ou seja, para dificultar o milagre. E aí ele ora. Mas olha o que é interessante na oração e o que diz antes da oração de Elias. 1 Reis, capítulo 18, verso 36. E diz o seguinte: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então veja, Elias orou? Orou. Ele tinha fé? Tinha. Mas o que ele fez? Orou no devido tempo. Havia um tempo determinado para esse fogo cair. Se Elias tivesse orado de manhã, não tinha caído. Então no devido tempo. Então ele teve que alinhar a fé dele ao tempo divino. Porque a fé dele não ia mover o tempo divino. A fé dele era para estar em harmonia com o tempo divino. Ele entendeu. No tempo devido, agora é a hora de orar. Jesus fez isso também. Os irmãos lembram? Maria chegou para Jesus e falou assim: olha, acabou o vinho. E agora a festa vai acabar. E aí, o que Jesus responde para ela? O que tem a ver com isso? Não é chegada ainda a minha hora. Alguns minutos depois, ele vai lá e transforma a água em vinho. Então, ou seja, não era tempo naquele instante. Mas alguns minutos depois era tempo. Então, ele não ia transformar a água em vinho naquele tempo, porque não era o tempo determinado por Deus. Então, eu e você precisamos entender o tempo divino. Fala para o seu irmão, você entende o tempo divino? Agora, por que é que tem essa questão de tempo? Simples. Abre aí a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Olha o que a palavra de Deus diz. A partir do verso 9. Olha o que a palavra de Deus diz. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque, aqui está falando de Abraão, de Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Então veja, o reino de Deus tem alguém que planejou o reino de Deus, tem alguém que é o arquiteto do reino de Deus, tem alguém que decide no reino de Deus. O reino de Deus tem fundamentos. Então Deus é o arquiteto. Deus definiu a sua vida, definiu a minha, Ele planejou, Ele criou um propósito. Antes que você existisse, antes que houvesse mundo, Deus já tinha pensado em você, pensado na sua vida e feito um plano. Então veja, nada vai acontecer fora desse plano. Por quê? Quem é o arquiteto é Deus. Ele define, Ele tem poder, Ele tem presciência, Ele sabe o que vai acontecer e fora desse propósito, nada acontece. Não importa o tamanho da sua fé, não importa o tamanho do seu desespero ou o tamanho do sofrimento. As coisas vão acontecer no tempo devido. Por quê? Deus definiu assim. Então, veja, o céu não é uma bagunça.
O céu não é alguma coisa desorganizada. As coisas de Deus, se você estudar um pouco a ciência, você vai ver o quanto que essas leis são completamente corretas, detalhistas, profundas, complexas. E se não acontecer daquela forma, não acontece. Então, o reino de Deus, os irmãos sabem que as coisas visíveis vieram das invisíveis. Então, o que você vê aqui, espelha um pouco as coisas que são lá. Então, veja, Deus é detalhista, Deus programa, Deus é o arquiteto, Deus planeja, Deus define o tempo. Nada fora do tempo ou além do tempo vai acontecer fora daquilo que Deus definiu. Alguém diz amém? Então não é a sua vontade, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Amém? Fala para o seu irmão, Deus é soberano. Lá em Gênesis 15, deixa eu contar a história, senão depois vai faltar tempo para eu falar a palavra que Deus mandou eu falar. Então veja, lá em Gênesis 15, veja, um tempo, mais ou menos uns 16, 17 anos antes de Gênesis 15, Deus tinha falado para Abraão, vai para Canaã que eu vou te dar um filho. E Abraão foi. Só que o filho não acontecia e não chegava. E chegou um dia que Abraão, o pai da fé, aqui nesse mundo, ele ficou triste, desanimado com a vida. Por quê? A expectativa dele não acontecia. E aí ele estava muito desanimado. E Deus aparece para ele e fala para ele assim, Abraão, o teu galardão vai ser sobremodo grande. Se Deus falasse isso para você, o que você ia responder para Deus? Pergunta para o seu irmão, o que você falaria para Deus? Se Deus aparecesse para você e falar, rapaz, o seu galardão vai ser tremendo. O que você falaria? Pois é, você tem mais fé do que Abraão. Porque Abraão, sabe o que ele falou para Deus? Olha o que Abraão falou para Deus. Do que adianta isso? Você já pensou alguém falar isso para Deus? Deus falou, vou te abençoar, o seu galardão. Ele falou, mas e daí? Eu não tenho filho. O Senhor sabe que o meu desejo é ter filho. O Senhor sabe que o meu grande sonho é ser pai. E acontece que tudo que o Senhor tem me dado vai ficar para um escravo. E a Bíblia diz que Deus não falou nada para Abraão sobre ele ter desprezado o galardão. Deus só falou para ele. A Bíblia fala que Deus, assim que ele ainda estava falando, Deus entrou na conversa. Falou, não vai ser assim. Que a Bíblia fala, logo Deus interrompeu Abraão. Falou, não, você vai ter um filho. Ele estava dentro da tenda dele. Aí Deus fala, sai. Olha para as estrelas dos céus. Vai ser assim a sua descendência. Gerada de ti. Então veja. Abraão, a Bíblia diz que ele creu nessa hora. Nessa hora, reviveu dentro dele o sonho. Que estava morrendo. E estava morrendo por quê? Por causa do tempo. Ele estava querendo um filho antes do tempo. Deus falou, mas tinha um tempo. E Abraão estava em crise com Deus, porque o tempo dele, Abraão, era diferente do tempo de Deus. E ele desanimou. Mas aí chegou uma hora que ele olhou e falou, nessa hora Abraão teve que tomar uma decisão. Não me importa quanto tempo leva. Deus vai me dar um filho e eu vou ficar feliz com isso. Ele descansou aí. E os irmãos sabem que porque ele fez isso, ou seja, ele abriu mão de controlar o tempo, ele abriu mão de exigir no tempo dele e deixar que Deus faça no tempo dele, sem perder a alegria, sem perder o posicionamento, sem perder a fé. A Bíblia diz que Deus falou, olha, essa decisão sua foi imputada como justiça para Abraão. E a partir daí é a minha vida e a sua. Fala para o seu irmão, você está angustiado por conta do tempo? Pergunta para o irmão, você está angustiado por conta do tempo? Fala para ele, não fique. Deixa eu te dar um outro exemplo. A palavra de Deus, vamos pegar a vida de Jó. Lá no capítulo 42 de Jó, você conhece a história de Jó. Os filhos de Deus vêm se apresentar diante de Deus, e o que Deus faz? Elogia Jó. E o diabo fala para Deus, é lógico que esse homem tem que te louvar, te adorar. Esse é o cara mais rico da face da terra. Olha o tanto de filho que ele tem. Tudo é bom. Olha a saúde que ele tem. Olha o tanto que ele é respeitado. Quem é que tem tudo isso e não vai te adorar a Deus?
Aí Deus falou, Deus ouviu o que o diabo estava falando, olhou para Jó. A Bíblia não está escrito o que eu vou acabar de falar, mas se você ler o livro todo, você vai concluir isso que eu estou te falando. Deus olhou e falou, nossa, Jó é muito bom, mas ele pode ficar melhor ainda. E aí falou para o diabo, tá bom, o que você quer fazer? Ué, eu vou tirar o patrimônio dele. Deus falou, pode tirar. E tirou. A Bíblia não fala quanto tempo foi isso. Ele perdeu tudo num dia. E aí depois, novamente, a Bíblia não fala de tempo. Então imagina, Jó era rico, ficou pobre. Num dia ele ficou pobre. Quanto tempo durou a pobreza? A Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que novamente os filhos de Deus vieram se apresentar. Lá vai Deus elogiar novamente Jó. Você já viu que Deus elogiar pode dar muita dor de cabeça. Aí Deus elogia Jó novamente. Fala, tá vendo, diabo? Perdeu tudo, é pobre, é miserável, continua me adorando. E o diabo fala, mas também a família que ele tem é maravilhosa. Olha que família linda, olha os filhos, olha as filhas. Aí Deus falou, Jó pode melhorar mais ainda. Falou, tá bom, diabo, faz o que você quer. A família. Morreram todos, num único dia. Ele perdeu toda a família. Quanto tempo durou isso? Não sabe, agora ele era pobre, sem família. E aí, no outro tempo, os filhos de Deus vêm apresentar-se novamente diante de Deus. E Deus fala, está vendo, diabo? Ele não tem dinheiro e agora não tem família e continua me adorando. Esse é meu filho Jó. Aí o diabo fala, você sabe, Deus, o homem faz tudo pela sua saúde, para ele ficar vivo. Deus fala, tá bom, você pode afetar o corpo dele, menos a alma. Volta. E aí o tal do Jó fica doente. Doente. Ele perdeu tudo, patrimônio, perdeu toda a família e perdeu a saúde. E aí os amigos dele vêm procurá-lo. Porque ficou sabendo, aconteceu uma desgraça na vida de Jó, como nunca aconteceu, uma tragédia. E aí vão lá. A Bíblia diz que os amigos chegaram, passaram 7 dias olhando para Jó e não conseguia falar uma palavra de tanto sofrimento que o homem estava tendo. Quanto tempo durou isso? A Bíblia não fala. E eles não tinham nada o que falar. Daí a pouco, depois de 7 dias olhando para o homem e não ter o que falar, eles tinham que achar uma justificativa para aquilo. Não tinha justificativa. Tinha tempo. Tinha um tempo para aquilo. Era um tempo de tribulação. Era um tempo de crescimento. Era um tempo para avançar. Era um tempo de conquistas interiores na vida de Jó. Era um tempo. Deus sabia do tempo. Jó não sabia, os amigos também não sabiam. Mas estava olhando e queria justificar coisa que é injustificável. E aí abre a boca para achar um motivo. E aí o que eles falaram para Jó é mais ou menos o seguinte: Jó, abre o coração. Seja transparente. Você, todo mundo olhava e achava que era o máximo. Mas deve ter alguma coisa enterrada aí, deve ter algum esqueleto no armário. Você deve ter feito alguma coisa que você nunca contou para ninguém. Você talvez não faz, mas você pensa em fazer. Você vive na tentação, talvez você anda na internet aí com coisas que ninguém pode entrar. Jó, confessa. Isso foi o que os amigos fizeram com ele. E Jó falou, eu não fiz nada. Eu não sei de nada. E aí começaram a pôr, foi confusão na cabeça de Jó. E Jó falou, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu não vou deixar também de servir a Deus. A mulher de Jó aparece na história e fala, Jó, olha tanta tragédia nas nossas vidas, por que você não amaldiçoa Deus e morre? Pergunta ao seu irmão, você quer uma esposa assim? Você está lá no fundo do poço, você dá uma pisadinha mais ainda. Você não serve nem para viver. Eu sei que fica adorando a Deus, amaldiçoa e morre logo, porque você não vale nada. O que Jó falou para a mulher? Louca, você não sabe o que você está falando. Eu adoro a Deus lá para ter alguma coisa, eu adoro a Deus porque Ele é Deus e eu sou filho dEle. E continuou firme, mas em dúvidas, com dúvidas na cabeça, com dúvidas. Porque é um tempo. E aí, passado o tempo, deixa eu ler esse versículo para você. Qual tempo? Não sei, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza, não foram poucos os dias, com certeza absoluta não foram. E aí olha o que acontece, capítulo 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos,
E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que possuía antes. Então veja, mudou a sorte, ou seja, mudou o tempo. Não tinha o que Jó fizesse que poderia mudar a situação dele. Por quê? Estava dentro de um tempo. Tempo determinado por Deus. Mas chegou uma hora que Deus mudou o tempo. E aí a vida dele mudou completamente. Por quê? Mudou o tempo. Fala para o seu irmão, existe tempo. Fala, tempo divino. Discernir o tempo é muito importante. Olha o que Jesus diz sobre isso. Lá em Lucas, capítulo 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Lucas 12, verso 54. A partir do verso 54. Disse também às multidões, falando sobre Jesus: quando vê desaparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vê soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época, ou seja, esse tempo. Então, ou seja, eu e você precisamos discernir tempo. Tem hora que você está vendo, isso aqui não vai passar, eu tenho que ficar firme na minha fé, porque eu tenho um tempo determinado, e Deus está falando, isso aqui não vai terminar hoje, não vai terminar amanhã, isso aqui vai levar um tempo, e Deus ainda não falou que mudou o tempo. Então eu tenho que ficar firme na minha fé. Eu vou te falar uma coisa, não tem cristão que ore que esse tempo do Brasil, ele desaparece de repente. Essa polaridade, essa briga toda que vem às vezes até para dentro da igreja, isso é um tempo divino que vai acontecer. E não adianta eu orar e nem você, vai chegar uma hora que isso vai acabar. Que hora? Não sei. Mas o que eu faço até lá? Eu sou firme. Firme na fé, firme no propósito, firme nos meus valores, olhando para Jesus. Em Gênesis 15, Deus falou para Abraão assim: eu vou te dar toda essa terra. Abraão ficou alegre, mas Deus falou, daqui 400 anos. No caso, Deus deu um prazo. 400 anos depois, 430, Deus tira o povo, a descendência de Abraão, do Egito, e leva para dentro de Canaã para conquistar Canaã. Abraão viveu na terra de Canaã sem ter um palmo de terra de Canaã. A única coisa que Abraão era dele em Canaã foi o túmulo que ele comprou para Sara ser enterrada, e que depois ele foi enterrado nele. Somente isso, não tinha nada na terra, era peregrino. Ele andava na terra sabendo, essa terra vai ser minha. Essa terra é minha porque Deus já deu, mas é a minha descendência que vai possuir daqui 400 anos. É quase a história do Brasil. Então Deus definiu o prazo para ele, daqui 400 anos. Mas no filho, Deus não definiu o prazo. Deus falou, vou te dar um filho. O filho aconteceu 25 anos depois da promessa. E Deus não tinha dado o prazo. Abraão teve que permanecer firme diante do Senhor. Sabe, eu e você, Jesus está falando, você precisa discernir tempo. Porque se eu e você não discernirmos tempo, nós vamos perder a fé. Nós vamos perder o rumo, nós vamos largar as coisas, nós vamos desanimar com a vida, nós não vamos crer na palavra de Deus, porque Deus diz. Mas se Deus não falou o tempo, então tem que aguardar o tempo divino. Eu posso orar? Devo orar. Vou buscar isso? Lógico, Abraão, Deus falou, vou te dar um filho. É lógico que o filho era enquanto ele estava vivo por aqui. Não tinha jeito de Deus dar um filho para ele depois que ele morresse. Então ele sabia, enquanto eu estou vivo, existe a possibilidade do filho, porque Deus disse. Mas ele foi ficando velho. Sara já não menstruava mais. Abraão já não tinha mais relação sexual com ela. E ele estava falando, mas então o filho não vai nascer. Deus falou, não, vai, vou fazer um milagre. Mas Deus não falava tempo. Depois de 24 anos, Deus chegou para ele e falou assim, daqui 1 ano vai nascer um menino. Deus só foi falando, vai nascer, vai nascer, vai nascer. E ele tinha que crer, tinha que esperar, tinha que aguardar. Mas depois de 24 anos, Deus falou, daqui 1 ano nasce. Depois de 1 ano, Sara estava lá com Isaac nos braços. Fala para o seu irmão, há tempo. Não tem jeito de eu e você mudarmos um tempo, sabe por quê? Está planejado por Deus, Ele é o arquiteto. Antes que houvesse mundo, Deus já planejou tudo. Deus já definiu a sua vida, a minha, o nosso ministério, onde nós vamos chegar, onde não vamos chegar, casamento, filhos e tudo. Eu preciso crer nisso. E quando Deus falar algo, eu preciso crer. Mas eu tenho que deixar o tempo na mão de Deus. E eu vou te falar, na minha opinião, um dos maiores testes pelos quais eu e você vamos passar é o teste do tempo.
Porque nós oramos, lemos a Bíblia, vemos um irmão receber algo que eu não recebi, e há promessa para ele e há promessa para mim. Ele recebeu, eu não recebi, e aí, como que eu fico? É aí que entra, aí é que testa, porque Deus está preparando você para a eternidade. Deus está preparando a fé, é como Jó. Os amigos vêm, esculhamba com ele, a mulher vem, piora mais a situação, e ele mantém firme na fé. O que ele fez? A Bíblia diz que ele, sem nada, ajoelhou e adorou. E ele diz: nu vim para essa terra, nu vou voltar, glória ao nome do Senhor. Eu não tenho terra, não tenho patrimônio, não tenho família, não tenho nem saúde, mas eu vou continuar adorando a Deus e firme. Depois que Deus respondeu a Abacuque, você conhece a oração de Abacuque: ainda que nada aconteça daquilo que é normal acontecer, eu vou continuar crendo no Senhor da mesma forma. Se as vacas pararem de dar cria, eu vou continuar crendo. Se as árvores pararem de dar fruto, eu vou continuar crendo. Porque eu não dependo do que acontece, eu dependo do que Deus diz. Fala para o seu irmão: Deus diz algo para você? Então crê no que Deus diz. E o tempo? O tempo você precisa buscar da parte de Deus. Às vezes Deus fala e às vezes Deus não fala. Quando Ele fala, você tem que esperar aquele tempo. E quando Deus não fala, você precisa manter-se firme na sua fé, porque é isso que Deus está gerando na sua vida. Posicionamento, firmeza de fé, de princípios, de valores, de propósito. Você sabe, muita gente faz muitos propósitos no início de ano, mas não consegue durar um ano o propósito, porque ele sai fora do propósito. Ele orou a Deus, Deus falou: é isso. Mas ele começa, ele quer que aconteça tudo em janeiro. Mas ele não admite passar para o segundo semestre, nem um ano. Mas Deus às vezes tem a coisa para o ano. E Deus não falou a hora que ia fazer. Agora, se Deus te der tempo, hora e lugar, então espere que naquele dia, naquela hora vai acontecer. Mas se Deus não falar? Bom, se Deus não falar, eu preciso esperar. Eu preciso discernir os tempos, porque tem sinais. Os sinais aparecem, os sinais acontecem. Eu preciso esperar esses sinais. Jesus falou: vá olhando os sinais. E os sinais vão aparecer, você vai estar perto do tempo. Quando Deus não fala. Agora, e quando chega o tempo? Quando chega o tempo, a coisa vai acontecer automaticamente? Vamos ver o que a Bíblia diz. Você precisa ficar na palavra de Deus. É o que a Bíblia diz, é o que é certo. Eclesiastes capítulo 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Eclesiastes capítulo 8, versos 5 e 6. Ele fala o seguinte: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Modo é como Deus vai fazer. Modo é como você tem que agir. Modo é a sua atitude, é o seu comportamento diante do tempo. Então, chegou o tempo. Vamos pegar o exemplo do próprio Abraão. Ele recebeu a palavra de Deus, olhou para os céus, creu, a fé voltou, e aí o que aconteceu? Ele, Sara, falou, ainda continuou demorando. Sara vai lá pegar Agar e fala para Abraão: não, então tenha filho com ela. E o que Abraão faz? Então tá bom. Modo errado. Tinha um modo. Modo, Deus falou, vai ser de Sara. Mas não, ele substituiu Sara por Agar, mais nova, estava em estado fértil e tudo. Então, como é concubina, naquela época podia, naquela época era permitido, naquela época o homem podia ter filho com a concubina que era filho dele mesmo. Então, mas acontece que Sara estava fora. E Deus falou que seria de Sara. Então o modo é errado. E o modo errado, irmãos, só dá dor de cabeça. Tudo aquilo que você, no tempo, tentar fazer pelo modo errado, vai ser problema para você. Você acha que essa briga entre judeu e árabe, você acha que vai terminar? Não termina não, porque aconteceu há 4.000 anos atrás, lá quando Abraão teve Ismael. E agora essa briga, até Jesus voltar, não tem como resolver isso. É insolúvel esse problema. Então, olha, até hoje, 4.000 anos depois, está dando dor de cabeça. O judeu briga lá com o árabe, você fica sem petróleo aqui. Aí atrapalha a sua vida, aumenta não sei o quê, não sei mais o quê. Aí a hora que chegar lá no céu, você fala: Abraão, tem misericórdia. Você me criou um problema danado. Tá bom, Abraão criou.
E eu e você não estamos criando problema para nós mesmos, para nossas famílias ou para as nossas descendências? Modo errado. Tem tempo e modo. Se Deus falou, Deus vai fazer. Então nós oramos pelas pessoas para elas serem cheias do Espírito Santo. E eu fico indignado quando eu chego num lugar, as pessoas estão orando pelos outros serem cheios do Espírito Santo, e alguém vai lá e passa uma rasteira na pessoa para ele cair. Como se fosse cheio do Espírito Santo. Modo errado. Se Deus derrubar a pessoa, ótimo. Se Deus fazer a pessoa voar, ótimo. Mas se eu derrubar, carne. Está errado, modo errado. A pessoa vai ter uma experiência falsa com o Senhor. Ele vai pensar que aquilo ali que é experiência com Deus, e não é. Porque alguém que deu uma rasteira nele. Você falou, empurrou a pessoa para cair. Tem gente que pega a língua do sujeito, puxa e derrama óleo na língua dele, e depois solta e cai lá, e aí agora o cara vai gasgar, começa a falar, enrolar, está falando em línguas. Um absurdo. Modo errado. Você acha que Deus precisa de você ajudá-lo, que alguém seja batizado no Espírito Santo? Quem batiza no Espírito Santo é Jesus Cristo. Eu imponho as mãos e oro e Deus faz o milagre. Então, modo errado. É tempo de ser batizado, mas modo errado. E o escritor está falando, há tempo e modo para todo propósito. Tudo que eu e você fizermos tem tempo e tem modo. Ah, eu tenho convicção que é tempo. Então tem um modo. Se você errar no modo, pronto. A vaca vai para o brejo. Fala para o seu irmão. Você acha que chegou o tempo? E pergunta para ele, e o modo? Deixa eu te falar pelo menos 3 coisas. Nossa, relógio terrível. Deixa eu te falar pelo menos 3 coisas de modo. Pode ter mais, mas sem essas 3 coisas está errado o modo. Então a primeiríssima coisa, na mudança de tempo, quando chega o tempo, eu e você temos que estar na expectativa sempre. É a expectativa, é a esperança de chegar a hora, é um dos modos, ou uma parte do modo, de você receber. Então, as coisas não acontecem o seguinte, Deus me deu uma palavra, eu desanimei, eu desviei, estou lá no mundo, e aí agora chegou o tempo e as coisas acontecem. Não, se você não tiver na expectativa e no tempo, não vai acontecer. Essa expectativa e esse tempo precisa fazer parte da sua vida. Essa é a forma, essa expectativa, essa esperança contínua na promessa divina, no que Deus falou, é que te prepara, que é a primeira coisa do modo certo para que você tome posse. Deixa eu te mostrar aqui. Lucas capítulo 2. Quando Jesus nasceu, Jesus foi, no 8º dia foi apresentado. Não, 40, né? Sei lá. No 40º ele foi apresentado. Então lá em Lucas capítulo 2, no verso 25, olha o que fala. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então veja, Simeão era um homem já velho, mas um dia Deus falou para ele: você não vai morrer antes de ver Jesus. Jesus ainda era um projeto divino, não tinha chegado o tempo. Jesus ainda não tinha se esvaziado, não tinha encarnado, Maria ainda não estava grávida, nada. E Deus falou, e ele guardou essa expectativa no seu coração. Ele nunca abriu mão dela. Eu não vou morrer antes de ver Jesus. Porque Deus disse, Deus não falou o dia, não falou daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos, daqui 60 anos. Deus não falou, só falou o seguinte: você não vai morrer antes de ver Jesus. E ele guardou isso, ele creu e abraçou essa palavra. Aí está lá na casa dele, o Espírito fala: agora é a hora de sei lá. Ele chega, a hora que ele chega, o Espírito fala: esse é Jesus.
Ele abraça Jesus e começa a profetizar, começa a falar, e aí ele diz o quê? Agora eu posso morrer, se cumpriu a palavra de Deus na minha vida. Então ele viveu anos e anos e anos na expectativa. Não deixou ela morrer, não deixou ela parar, não deixou ela se esvair. Ele abraçou. Então o modo para que eu receba a promessa de Deus, o primeiro passo é manter a expectativa, a esperança viva dentro de mim e dentro de você. Se você não pode deixar que o passar do tempo tire isso. Não pode tirar isso, pelo contrário. Deus veio encontrar com Abraão porque ele estava perdendo isso. Aí Deus apareceu e falou: olha, rapaz, não é assim. Ele reviveu. E aí o filho veio. Fala para o seu irmão, não perca a expectativa. Segundo, eu li aqui esse versículo, quero lê-lo novamente, de Jó. Olha o que aconteceu nessa questão de Jó. Estou falando do modo, estou falando de quando chegar o tempo, você precisa estar no modo certo. Esses carros com maior tecnologia, carro de corrida e tudo, você sabe que tem um modo de direção. Modo esportivo, modo econômico, modo não sei o quê. Você aperta lá e aí o carro tem algumas coisas que não é permitido fazer ou é permitido fazer dependendo do modo. Então, sabe, o modo de você receber a promessa de Deus quando chega o tempo, primeira coisa é que você tem que manter a expectativa sempre. Ela tem que estar aquecida. Ela tem que estar viva dentro de você. Senão você não recebe. Segundo, olha o que aconteceu com Jó. Vamos ler novamente o versículo. Isso aqui é muito poderoso. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Vem cá, que amigos são esses que ele orou? Os acusadores. No pior momento dele, os acusadores. Os amigos que o acusaram. Quando alguém fala, esses são os amigos de Jó, você sabe o que você espera. Quando você estiver acusando alguém, você sabe. Quer ser um amigo, você sabe, você é amigo de Jó. E o que é que Deus colocou para Jó? Deus nem falou com Jó. Deus falou com os amigos. Deus chegou para os amigos e falou assim, olha, é o seguinte, vocês falaram muita asneira. Muita besteira em relação a mim. Vocês foram lá visitar Jó. É para vocês apoiarem, vocês serão lá, começaram a acusar ele e falar coisas contra mim. Porque o que é que eles falaram contra Deus? Que Deus é um Deus que pune. Isso é o que os amigos falaram. Jó, Deus está te punindo por algo. E Deus falou, isso não é certo, eu não sou assim. Vocês mentiram sobre mim. Deus falou isso para os amigos. E aí Deus fala para os amigos o quê? É o seguinte, eu vou perdoar vocês. Só se Jó interceder por vocês. Agora você viu a situação que Deus criou? Os amigos, que eram os acusadores de Jó, agora tinham que ir lá e falar, Jó, nós estamos com um problema. Nós te acusamos, mas Deus diz que você está certo, nós estamos errados. Você precisa pedir que Deus nos perdoe. Olha o carão, o vexame e a vergonha deles. Mas o maior teste não era nem deles, era de Jó. Aí chega agora, Jó está lá, todo destruído, naquela tragédia, ainda adorando a Deus. E chega aqueles que o acusaram, ficaram em cima dele, e fala, ora a Deus para Deus perdoar a gente. O que Jó teve que fazer? Ele teve que virar a página. Ele teve que perdoar. Ele teve que viver como Deus vive, perdoando sempre. Tendo compaixão sempre. Aquelas pessoas que eram as que deveriam ajudá-lo, que negaram a mão, que bateram a porta na cara dele e tudo, agora ele tinha que orar. Deus nem falou isso para ele, falou para os amigos, aí chegam os amigos pedindo. E aí o que Jó fez? Virou a página. Virou a página de toda a tribulação, de toda a mágoa, de toda a frustração, de toda a decepção. Virou a página. Porque se ele não virasse a página, não tinha jeito dele orar. Porque ele podia muito bem falar para os seus amigos, eu oro por qualquer pessoa, menos para vocês. Vocês, na hora que eu mais precisei, vocês me largaram. Mas não, ele resolveu abençoar os amigos quando os amigos o amaldiçoaram.
Amigos, não estou falando de inimigos não, de amigos. Porque você espera do seu inimigo coisa, mas de amigo você espera ajuda. Mas não teve. E aí ele fez o quê? Virou a página. Perdoou, tirou frustração, tirou tudo do coração e orou. O que Deus fez? Perdoou os amigos. Mas mudou a sorte de Jó naquele dia. Sabe, o modo de você receber, quando chega o tempo certo, é que não pode estar no seu coração nenhuma frustração, nenhuma mágoa. Precisa virar a página. Você fala, não, eu não sei se eu vou ser mais crente. Não, eu não sei se eu vou ser um dizimista na casa de Deus. Não, eu não sei se eu lidero mais. Porque foram tantas as frustrações, tantas as decepções, as pessoas não entenderam, ninguém usou direito o meu dinheiro, eu liderei, coloquei minha vida, e agora olha aí o que eu recebo, ninguém elogia, ninguém recebe, ninguém aceita, tá? Então não quero mais. O que Deus falou? Vira a página, Jó, que muda o tempo. Vira a página que muda o tempo. Deus não falou isso para ele, mas é o que está no texto. É o que você aprende do texto. Então Jó virou a página. Eram meus amigos, deviam me ajudar, fecharam a cara para mim, fecharam a porta, me trataram como se eu fosse inimigo, mas eu vou orar e vou abençoá-los. Pronto, Deus mudou o tempo. O modo, quando chega o tempo, é que você tem que estar com expectativa no coração. E que você tem que ter um coração como o coração do Senhor e não estar olhando para trás. Chegou o tempo, então um tempo novo. E o que aconteceu para trás? Apagou, acabou, esquece, perdoou, liberou. Olha para frente. Tem pessoas que são marcadas. Jó poderia, ele sim, ser marcado por tudo que aconteceu. Eu podia falar, Deus, o Senhor levou tudo que eu tinha. Mas pior, o Senhor levou a minha família. O Senhor não levou pão de amor, o Senhor permitiu. Olha a minha saúde, nem saúde eu tenho, Deus. Mas não, virou a página e abençoou os seus irmãos. Deus mudou a sorte dele na hora e a bênção chegou para ele. Fala para o seu irmão, tenha expectativa. Fala para o outro, não perca a esperança. Mas fala para o outro, vira a página todos os dias. E terceiro, o modo é ser lenha seca. O que é lenha seca? Deixa eu ler aqui para você. A Bíblia diz o seguinte, lá em Levítico, capítulo 6. Está falando sobre o holocausto. E fala o seguinte, a partir do verso 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Deixa eu te falar algo aqui. A vida cristã é uma parceria entre você e Deus. Então Deus te chama para uma parceria. Então o holocausto, o primeiro fogo que desceu sobre o holocausto veio dos céus, não foi homem que colocou. Deus desceu o fogo. Deus mandou preparar o holocausto e o fogo desceu. Mas aí Deus falou, agora cabe a vocês não deixar o fogo apagar. O fogo eu já liberei. Mas você precisa deixar esse fogo sempre aceso. Ele não pode apagar. Nunca. Então veja, há 2000 anos atrás o Espírito Santo, que é o fogo divino, desceu sobre a vida do ser humano. E quando ele desce na sua vida, é responsabilidade sua e minha mantê-lo aceso. Não é de Deus, é minha e sua. E o diabo está com o extintor na mão para apagar esse fogo. Através de tribulação, através de dificuldade, ele tentou isso com Jó, não conseguiu. Então está ali, pondo coisas na sua cabeça para fazer o quê? Apagar o fogo. Agora, como que era que o sacerdote mantinha o fogo aceso? Ele tinha lá como que é o nome dessa? Um maçarico? Não. A Bíblia diz que ele tinha que pôr lenha todos os dias de manhã. Lenha. Irmãos, qualquer pessoa aqui, não sei se você já tentou fazer fogo, pega lenha verde e coloca lá no fogo. Não dá fogo, dá fumaça. Tem que ser lenha seca.
que é lenha seca na palavra de Deus? Lenha seca é quando você, porque a lenha verde, ou seja, uma árvore quando ela está verde, ela está ligada na terra. Ela está recebendo alimento da terra, por isso ela é verde. Quando você vai lá e corta a árvore, tira ela, ela vai secar, porque ela não recebe mais coisas da terra. Agora deixa eu te falar, o que Deus fala para você e para mim? Colossenses capítulo 3. Olha o que a Bíblia diz. Colossenses capítulo 3. Portanto, a partir do verso 1, Colossenses, verso 1, Colossenses 3, verso 1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aqui está falando de tempo e está falando de lenha seca. Ou seja, eu e você já fomos cortados dessa terra. Paulo diz, o mundo está crucificado para mim ou para o mundo, ou seja, já foi cortado. Não existe mais, não se alimenta do mundo. Não é verde porque não se alimenta do mundo, não se alimenta da terra. Agora é lenha seca. E a lenha seca é que produz fogo. Lenha verde não produz fogo. Enquanto você estiver conectado com o propósito natural, pensando nas coisas naturais, pensando nas conquistas daqui, o seu olhar somente aqui, você é uma lenha verde e o fogo vai apagar. Mas eu e você, para manter o fogo, temos que ser lenha seca. A lenha seca é aquela que está pensando lá no alto, aquela que está pensando nas coisas de Deus, aquela que está pensando no propósito divino, aquela que vive nesse mundo como se não vivesse nesse mundo. Ele está aqui, mas não está conectado aqui. Os seus valores, o que ele pensa, o que ele deseja, tem a ver com o reino de Deus. Isso mantém um fogo. E o fogo aceso é o modo de você receber a promessa. Todas as pessoas que receberam a promessa de Deus, o fogo estava aceso. Se foi aceso naquela hora, mas estava aceso. Olha a Bíblia, olha os exemplos da palavra de Deus. Quando você mantém um fogo, esse é o modo das coisas acontecerem. E quando o fogo apaga, ainda que chegue o momento, você não toma posse da promessa de Deus. O tempo mudou, chegou a hora, mas cadê o fogo? O fogo apagou. O fogo apagou, sua fé foi embora, e as coisas estão acontecendo. Está acontecendo com o da esquerda, com o da direita, com o que está atrás, com o outro, mas para você não acontece. Por quê? Não tem fogo. Por quê? A lenha é verde. Pergunta para o seu irmão, se é lenha verde ou lenha seca? Então o modo... Tudo tem tempo e modo. Quando Deus fala e não falou o tempo, você aguarda o tempo. Quando Deus fala e falou, chegou o tempo, agora precisa do modo. E o modo é, está cheio de expectativa, crendo, firme. Virar a página do que aconteceu até aquele momento. E ser lenha seca. Lenha seca é em tempo de solitude com Deus que você mantém a lenha seca. Porque você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa de vida, mas não da vida da terra. A vida da terra mantém a lenha verde, não serve para o sacrifício, não serve para Deus. Está misturado. Tem muitas pessoas que estão com problema no casamento. Ao invés de estar buscando diante do Senhor, estão procurando aconselhamento mundano para resolver o seu casamento. Lenha verde. Chegou o tempo da restauração, mas a lenha é verde. Não acontece. Fala para o seu irmão, há tempo e modo para todo o propósito. Ou seja, para toda promessa. E agora eu vou te falar qual foi a palavra que Deus me deu essa semana. Eu estava orando e eu senti no meu espírito Deus falando. Chegou o tempo de conquista.
conquista. Pastor, o pastor Luiz já falou isso. Então, o pastor Luiz falou que é tempo de chuva. E pode chover e você não colher, porque depende da sua vida. Mas eu estou te falando que Deus mudou o tempo da nossa igreja em São Paulo. Então é o seguinte, agora depende do modo, porque o tempo chegou. Nós no presbitério já oramos muito, por muitas dificuldades, mas a gente percebia, isso aqui nós temos que nos ajustar, nos adequar, porque vai ser assim, é um tempo. Mas essa semana Deus falou, terminou o tempo, e agora começou outro. E Deus falou, é o tempo que eu vou realizar as minhas promessas e as conquistas chegarão. Agora eu quero te falar, vai chegar para todo mundo? Não. Sabe por quê? Porque tem muita gente que o modo está desajustado. E tem gente que nem acredita no tempo. Acho que foi umas 3 semanas atrás, alguém me mandou uma mensagem. Falou, pastor, quem disse que Deus vai mandar chuvas? Eu acho que isso é balela. Então, para essa pessoa, nunca vai chegar a chuva. Por quê? A vida cristã se vive por fé. E ele falou, não, sabe por quê? Porque no ano passado teve essa palavra, mas não aconteceu isso na minha vida. Eu falei, não aconteceu porque você não crê no que é falado. Mas eu posso te mostrar as vidas que aconteceram. Por quê? Creram. Ah, mas eu criei. Mas e o modo? Ajustou o modo? Não, então pronto, perdeu. Porque para tudo há tempo e modo. Então eu quero orar por você, agora. E qual que é a oração que eu vou fazer? Pensa bem nisso. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. É o seguinte. Nós temos 2 formas de discernir tempos. Deixa eu ler esse versículo na Bíblia. Jesus disse, você precisa aprender a discernir tempo. Vai olhando os sinais. Olha os sinais. Essa é uma forma. Mas existe uma outra. Olha o que a palavra de Deus diz. Vou pegar o mesmo texto que já que nós lemos aqui de Elias. Os irmãos sabem, Deus mandou Elias falar, vai haver seca. Tá. Passaram-se 3 anos. Agora olha o que acontece. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus disse, a quem? Ao profeta. Agora chega o profeta. Os irmãos conhecem a história. Elias estava lá em Tiro, em outro país. E aí Deus fala, vai lá, Israel, fala para Acabe que agora eu vou dar chuva. Ele anda não sei quantos quilômetros. Aí procura Acabe, a primeira pessoa que ele encontrou foi Obadias. Obadias era servo de Acabe, era o ajudante de ordem de Acabe. E aí Elias fala, olha, fala para Acabe que eu quero falar com ele. Obadias fala, pelo amor de Deus, Elias, faz isso comigo não. Eu sou crente, Acabe é um crente desviado, mas eu sou crente de verdade. Olha, nesse tempo todo, Acabe mandou buscar você em tudo quanto era lugar, em reinos, não sei mais o que, ninguém te achou. Porque Deus sumiu com você. Agora você chega aqui e fala, vai lá falar para Acabe que eu quero falar com ele. E aí eu vou lá, e aí a hora que ele chegar aqui, Deus te levou para outro lugar que eu não sei onde, ele vai me matar. Aí o que Elias fala para Acabe? Para Obadias, vai lá e fala que eu vou aguardar ele aqui. Pode vir que eu vou estar aqui. Aí Obadias vai lá, fala para Acabe, Acabe volta. Agora você imagina Elias chegando e falando isso para Acabe. Irmãos, em 3 anos e meio de seca em Israel, morreu quase tudo. Quase tudo. Pessoas morreram, os animais morreram, a economia destruiu, o reino quase foi abarrancado. Acabou. Agora chega o tal do Elias e fala, não, vai chover. E aí? Acredita ou não? Sabe o que o povo fez? Não acreditaram. O que Elias fez? Chama todo mundo para o monte. Vamos orar. Aí foi que ele fez o desafio. E aí,
depois que ele demonstrou o poder de Deus, aí ele fala: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Sabe quantas gotas tinha caído de água? 0. E aí subiu Acabe a comer e a beber. Ele acreditou, porque ele viu o poder de Deus, ele acreditou. Elias, porém, subiu no monte para orar. Orou 7 vezes e perguntava para o discípulo dele: vai lá ver se a chuva chegou. Na primeira não, segunda não, terceira não. Na 7ª, o servo dele falou: olha, chuva não tem não, mas a nuvenzinha lá apareceu. Ele falou: então desce logo, porque a tempestade está chegando. Enquanto eles desceram do monte, a tempestade caiu. Então, ou seja, Deus fala. Não é só os sinais. Deus fala através dos seus profetas. Mas você pode crer e pode não crer. Se você crer, então as promessas e as conquistas de Deus acontecem na sua vida. Se você não crer, você vai presenciar outros conquistando. Mas você não vai conquistar porque está faltando essa fé, o modo. Então Deus me deu uma palavra que mudou o tempo. E é tempo de conquista. Conquista de quê? De restauração das coisas que você está lutando há algum tempo e não conquista. Casamento, emprego, um dom espiritual, multiplicação de célula, avanço de igreja, filhos, todas aquelas coisas que fazem parte da sua vida. Prosperidade. Deus falou, chegou a hora. Agora é tempo. Às vezes você já orou não sei quanto tempo, não mudou nada, porque não era tempo. Mas agora Deus está falando, é tempo. Então a escolha é sua. E as consequências também. Então eu quero orar por todos aqueles que creem e querem se preparar no modo para receber a promessa divina sobre a sua vida. Fique de pé onde você está. Mas eu quero mais que você fique de pé onde você está. Se você crer, eu vou orar sobre você, como Elias fez lá com o povo de Israel. Vem aqui à frente que eu vou orar por você. Somente aqueles que creem e querem se preparar para essa conquista. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as do céu. Sai de tua tenda, ó filho. Vem em pé, diga isso para Deus, fala: eu creio, e apresenta diante do Senhor a sua demanda. Fale para Deus qual é a sua luta que está terminando e a conquista que Ele vai te dar. Fale isso para Deus. Ore ao Senhor. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim. De tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. De tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Senhor, a tua igreja responde a tua palavra. O Senhor mudou o tempo, e agora cada um precisa se preparar para essa colheita.
conquista. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, fortaleça cada um na decisão, no posicionamento, em nome de Jesus. Eu chamo a existência as promessas, porque é tempo. E dá, Senhor, sabedoria, revelação para o modo a cada um. Que haja fé, que haja expectativa, que haja esperança, que cada um tenha disposição de virar a página até agora, Senhor, e que cada um seja lenha seca, para que o fogo pegue, para que o fogo não se apague, e a tua promessa se cumpra, e a conquista venha, em nome de Jesus. Eu libero, ó Deus, prosperidade, libero cura, saúde, libero, Senhor, restauração de relacionamentos, casamentos à maneira de Deus, famílias abençoadas, filhos, carreira profissional avançando, células multiplicando, igrejas crescendo, o teu propósito cumprido, igrejas sendo estabelecidas, em nome de Jesus. Venha, Senhor, negócios, ó Deus, impossíveis, que venham e aconteçam, que haja conquista, que haja milagres, 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 em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo, Senhor, cada um que está aqui em pé para conquistar, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu te falar algo aqui que o Espírito Santo está me falando. Sabe, irmãos, Jó passou por algo difícil, porque olha o que aconteceu. A Bíblia diz que ele teve o dobro depois, mas o que ele nunca mais teve? Os filhos que morreram. Esses, Deus não ressuscitou os filhos dele que partiram. Deus deu novos filhos. Sabe, então tem algumas coisas que foram e não vão voltar. Mas Deus vai te dar coisas maiores, melhores, mais profundas, que vão te alegrar. Mas Jó resolveu o coração. Eu não fico acusando Deus, e os meus filhos que morreram. Não, ele entendeu, Deus me deu novos filhos. Os filhos que morreram eu vou encontrar com eles lá na eternidade. Sabe, então, eu e você precisamos entender. Mudou. E eu preciso virar a página e crer que agora é um novo tempo. Tempo de conquista. Tem coisas que Deus vai te restaurar, tem coisas que Deus vai te dar, mas tem coisas que passou, acabou, não volta mais, é outro tempo. É um tempo novo de vida. Sabe, a minha esposa, ela quando era adolescente, ela estudava numa escola pública, e ela fala que ela lembra do macarrão que ela comia lá na escola. Ela morava na roça, então lá não era muito de ter muita coisa assim de cidade, né? Comia as coisas que nasciam lá na roça. E na roça não tem pé de macarrão, tem pé de muita coisa, mas não tem macarrão. Aí quando ela ia para a escola, ela comia macarrão, aquele negócio era assim, era o sonho dela. Isso ficou na cabeça dela. Aí um dia eu falei para ela, vamos lá na cidade, eu quero ir com você lá na escola, eles devem estar fazendo esse mesmo macarrão lá, você vai comer, e vamos ver se vai ser o mesmo gosto na sua boca. Ele não vai ser, sabe por quê? Você mudou, você cresceu, você agora tem outros gostos, mas ficou marcado aqui na sua cabeça algo lá atrás, mas você é outra pessoa. Então eu quero te falar o seguinte, coisas que aconteceram na sua vida para trás, e você ficou como saudosista e preso nisso, mas você é outra pessoa hoje. Você precisa aprender agora a comer novas coisas, desfrutar de novas coisas, ter prazer em coisas mais elevadas, porque aquilo passou, não vai voltar. Dentro da igreja, eu me lembro que 19 anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, nós éramos 400 pessoas. Hoje nós somos mais de 15 mil. Mas tem pessoas que querem, que ainda é desse tempo, e querem que a igreja seja como aqui, há 19 anos atrás, quando eram 400 pessoas. Elas não têm mais prazer na igreja ter crescido em 14.500 pessoas novas que vieram, não tem alegria nisso, porque ela quer as 400 que estavam antes. Esse tempo passou, Deus nos deu milhares de mais pessoas, e eu espero que Ele continue dando mais milhares de mais pessoas, e eu preciso ir me adaptando a isso, e se alegrando com isso. Então vira a página, porque é o modo certo. Senão
a bênção passa. E o modo errado traz dor de cabeça depois. Vide Abraão. Então existe um modo certo. Jó virou a página. Aconteceu, acabou. Eu vou ver minha nova vida da agora para frente. Meus filhos partiram. Davi fez isso. Ele orou diante de Deus pelo filho dele que estava doente. Orou, jejuou, não queria se alegrar, não queria comer, não queria passear, não queria nada. Aí o menino morre. Aí o povo fala, vai falar para Davi, ele vai dar um tiro na cabeça, ou melhor, né? Não tinha tiro na época. Aí enfiou uma faca no pescoço. Aí Davi percebe e fala, cadê o menino? Morreu, nós não queríamos te falar porque morreu, nós pensamos que você vai fazer um desatino. Davi foi lá, banhou, trocou de roupa, passou perfume, entrou na casa de Deus e adorou. Ele falou, mas você é maluco? Ele falou, não, meu filho morreu, não tem mais o que fazer. Eu vou encontrar com ele depois. Mas agora eu preciso viver a minha vida nessa nova etapa. Por isso ele é um referencial. Por isso que Jó é referencial. Por isso que Abraão é referencial. Eles viraram a página. Deus tem muitas coisas para você, mas você precisa virar a página em alegria, bem disposto, porque é um novo tempo para você. Você que recebeu essa palavra, ora pelo seu irmão, abençoa a vida dele ou dela agora e fala, chegou, é tempo de conquista, chegou. Se você tem uma palavra para o seu irmão, libera agora, deixa Deus te usar. Irmãos, olha aqui para mim. Nós temos uma palavra profética, eu quero que você ouça. Aqueles que ainda estão orando, continuam orando, mas eu quero que você preste atenção na palavra que Deus tem para você agora. Ore manaias canturianda labacheri mi cobra manaias. Recanturianda labacheri mi anda lá cantaraba cantas. Rabacheri cova lamacheri mi anda lá manaias. Recanturianda labacheri mi cova lá manaias. Eis que Deus manda dizer assim, xericanturianda labacheri mi cova lá manaias. Ouçam, creiam, lebacanturianda lamachérias, porque eu estou levantando profetas nesse lugar, para trazer essas palavras a vocês, canturianda labachérias. Mas é necessário que vocês creiam, porque aquele que crê, verá a abundância de Deus sobre este lugar. Eu sou um Deus que ando na contramão, xericantaramanaias. Eu ando na contramão do mundo, xericantaramanaias. E lá baixarem-me covas. Só que o meu povo, eles me conhecem
E eles sabem pelos sinais que eu mando, Lemicantaramanaias. Eu mostrarei os sinais às minha igreja, Lemicantaramanaias. Eu mostrarei o sinal ao meu povo, Xericantaramanaias. Checova-lamanaias. Olhem, Labacanturianda, Labaxerimicovas. Olhem para os sinais, porque eu farei, Lemicanturianda, Lamanaias, no meu tempo, Lemicantaramanaias. Se vocês crerem, Recanturianda Lamanaias, naquilo que eu tenho levantado os meus profetas para falarem nesse lugar, Xericantaramanaias. Se vocês crerem, vocês receberão bênçãos sem medidas, Canturianda Lamanaias. A terra está molhada, Lemicantaramanaias. A terra está molhada, Xericantaramanaias. Mas eu mandarei, Lemicanturianda Lamanaias, uma chuva, Lemicanturianda Lamanaias, uma grande chuva, Xericantaramanaias, Lemicanturianda Lamanaias. E essa chuva, Lemicantaramanaias, ela molhará a terra boa, mas a terra ruim, o barro se despenhará. E eu levarei esse barro, Lemicanturianda Lamanaias, para bem longe, Lemicanturianda Lamanaias. Mas a terra fértil, que eu molharei sobre medida, Lemicantaramanaias, prosperará em todas as áreas, Lemicova Xericantaramanaias. Ouça a palavra, abrace a palavra e tenha o modo certo, porque chegou a época de conquista. Abençoe a vida do seu irmão. Nós estamos encerrados em nome de Jesus. O próximo final de semana, venha jejuar para conquistar.